O censo demográfico é um retrato da população brasileira. Ele serve de base para a definição de políticas públicas, para a distribuição de recursos e também para investimentos do setor privado. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está preparando um novo censo para 2020 e é sobre isso que nós vamos conversar com Roberto Olinto, presidente do IBGE. Olá, muito obrigada, seja bem-vindo aqui no Cidadania. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. O primeiro censo brasileiro foi feito ainda na época do Império, Isso. né? De lá para cá mudou muito, o que mudou? Mudou tudo. Tudo, né? Não, na verdade, eu acho, quer dizer, historicamente os censos têm uma tradição, assim, de uma coisa comum, que é você ter que varrer o país inteiro, perguntar às pessoas, é um censo que se bate na porta, que tem um tempo curto, ele tem que ser realizado em 2, 3 meses. Isso não muda, isso é a ideia. O que tem mudado é o conteúdo, ou seja, a complexidade da economia, a complexidade das relações sociais. Você tem que captar cada vez um pouco mais isso, tem que estar atento às mudanças, equipamentos, condição dos domicílios. E, essencialmente, e isso a gente fez desde 2010, que é cada vez mais você abandonar o papel. Quer dizer, o censo hoje não tem papel, ele é um censo completamente digital, onde os recenseadores vão a campo com dispositivos de coleta, que a gente chama de dispositivos móveis de coleta. Os questionários são transmitidos via internet, são processados. Então, você tem hoje uma tecnologia cada vez mais facilitadora da tua coleta. Então, isso talvez seja a grande mudança, vamos dizer, dentro de um censo, é a forma de você coletar e processar a informação. Agora, e uma coisa que vem mudando também é o tamanho da população brasileira, né? Cada vez maior. Então, a estrutura para fazer isso também vai ficando cada vez mais complexa. Você, quer dizer, tem que cada vez mais se preocupar, quer dizer, desde a questão, por exemplo, da base cartográfica, da base territorial, quer dizer, de entender isso, porque o censo é um censo por varredura, então as pessoas vão a campo e tem um setor delimitado para atuar e vão de porta em porta. Você tem aumentado, vamos dizer, a intensidade de determinadas regiões, cada vez mais urbanizado, então os censos nas cidades se tornam mais difíceis. Mais difícil na cidade? Não simplifica o fato que as pessoas estão ali juntas, não? Não, porque o fato de estar nas cidades, a abordagem é muito mais complicada, o cidadão urbano é muito mais reativo da informação. Hoje as questões de violência, de segurança, são muito complicadas. Então, a gente tem que ter todo cada vez mais uma forma de se aproximar das pessoas, de chegar nos prédios, tem que se apresentar, é importante ter uma propaganda antecipada, por exemplo, que o censo está sendo realizado. Então, isso, nas regiões menos intensas, mais rurais, nós tivemos agora a experiência do censo agropecuário. É mais simples, porque as pessoas, você está com pessoas não tão, digamos assim, urbanizadas, no sentido de mais defensivas, mais dificuldade de abrir a porta. Então, elas são mais receptivas. São muito mais receptivas. Isso. Hoje, cada vez mais, nos grandes centros urbanos, você tem muita dificuldade de se aproximar, de ser recebido, explicar que você é do IBGE. Pode estar com crachá, colete, bolsa, boné, é muito difícil. Então, isso talvez seja uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta hoje do censo, é chamar a atenção das pessoas que vai se realizar um censo e que, por favor, abram as portas, entendam que é uma questão fundamental para o país. E qual seria uma dica que se pode dar, se a pessoa está com medo, né, está em dúvida, como ela pode se certificar que aquela pessoa está mesmo participando do censo oficial? Não, todo recenseador se apresenta com uma identificação, com retrato, tem um colete do IBGE, tem, vamos dizer, o retrato no colete, uma identificação do IBGE, e isso é a forma de aproximação. O que a pessoa pode fazer, sempre existe um telefone de apoio, existe uma forma de você recorrer, você pode procurar o IBGE vai, inclusive, vai te dizer
exatamente quem é o responsável naquela área, pode pegar o nome do recenseador e checar conosco. Quer dizer, nós abrimos uma série de oportunidades de ter certeza, assegurar que aquela pessoa mesmo vem do IBGE. Tá? Isso é uma preocupação nossa muito intensa. Agora, mesmo assim, apesar desse medo, também é importante destacar que as pessoas precisam participar, né? Inclusive, tem até uma lei, né, dizendo Não, é uma lei e as pessoas têm que ter consciência de que hoje o censo não é só... estão contando... Não. O censo demográfico de um país, ele é base para uma série de políticas públicas, desde distribuição de renda no Bolsa Famílias, quer dizer, você tem o Fundo de Participação dos Municípios, você tem todas as políticas públicas, definição de território, ocupação do território, como é que você pode olhar a questão de renda, os domicílios, quer dizer, toda uma política habitacional. Você tem que ter ideia exatamente de como é que está. A gente, no censo, faz uma pesquisa que chama-se do entorno, é uma coisa pequena, mas que você tenta identificar o que tem em torno daquela região, ou seja, pontos de ônibus, rampas de acesso e tal. Isso é prévio ao censo para tentar identificar como é que é o entorno de cada região que está sendo coletada. Então, isso tudo é fundamental para um prefeito, para fazer política da sua cidade. O censo é a única pesquisa que nós conseguimos ir a todos os municípios e cobrir todos os municípios e ter informação de todos os municípios. Motivo pelo qual o censo é tão caro e você precisa de contratação a gente tem uma estimativa hoje de 250 mil pessoas que tem que cobrir essa região toda. Então, é muito importante que as pessoas tenham dimensão de que elas não estão respondendo aquilo simplesmente por uma curiosidade do IBGE, para ter a população, mas que a vida dela depende de um bom censo realizado. Até lembrar que é do nosso interesse, nós cidadãos, né? É uma grande cidadania mesmo, sabe? Beneficiados. Não é um número que vai morrer numa prateleira ou que vai virar uma tabela. Daí para frente, tudo que vai ser decidido em termos de política pública, usa o censo como referência. Por isso a radical importância de se ter um censo. O país sem censo, ele perde rumo. Isso não sou eu que digo, mas isso é experiência no mundo inteiro. Tanto que os censos eles são definidos pelas Nações Unidas em rodadas, são a cada 10 anos, você tem uma rodada internacional e a preocupação é que os países façam os censos em torno do ano zero. O Brasil faz sempre nos anos zeros. Então, isso é importante porque até para comparabilidade, para você ter uma inserção internacional, dizendo, o Brasil ele é conhecido e pode ser comparado por outros países. Se você não tem um censo, o Brasil deixa de existir internacionalmente, porque ninguém conhece mais o Brasil, além da questão nacional. Agora, o senhor mencionou que é caro fazer um censo. Quanto custa? Olha, nós estamos lutando por orçamento, que é uma batalha que nós estamos dentro. Por exemplo, para esse ano, nós tivemos uma dotação de 200 milhões, que não é suficiente, e nós estamos tentando uma emenda parlamentar para chegar a 350 milhões. Aproximadamente, que é para a preparação do censo. No ano 2020, que é a operação efetiva, aí sim é o grande custo do censo. Deve ser da ordem de 3 bilhões de reais. E pelo menos 70% desse valor é para pagamento de recenseador e supervisor. Então, a gente tem que ter um total aproximado de 250 mil pessoas, entre recenseadores, supervisores, mas recenseadores mesmo, a previsão é 203 mil. Esse é o grande custo do censo. Você tem que ter essas pessoas, porque você tem que coletar o dado em 3 meses. Quer dizer, tem que ser muito rápido o censo. Você não pode... Ele tem uma data de referência, que é o final de julho, e tem que rapidamente bater na porta das pessoas e fazer as perguntas, porque senão o efeito memória começa a afetar. Quer dizer, se você for perguntar alguma coisa a uma pessoa referente a julho, em dezembro, ela já esqueceu. Ou a informação vira uma aproximação. Então, isso é uma característica do censo. Então, todo mundo tem que ser abordado na mesma época. Né? Aí dá, o orçamento total do censo hoje previsto é de 3 bilhões e 400 milhões de reais. É uma operação muito cara, mas em toda a experiência internacional diz que censo não é um custo ou investimento,
E o retorno aproximado de todos, a literatura, é de 5 vezes. O retorno que você tem de um censo para o país é, no mínimo, 5 vezes o valor investido em termos de informação, em termos de conhecimento, possibilidade de tomar decisão. Então, que aí você vai aplicar os recursos no lugar certo, né? Não corre tanto risco de fazer besteira, essencialmente. Eu diria que 3 bilhões e 400 é muito barato. Internacionalmente, o nosso censo é muito barato. O nosso custo de questionário, por questionário, eu não me lembro de cabeça, mas ele é muito menor que, por exemplo, o censo americano, que está sendo preparado para a mesma época. Quer dizer, o nosso censo é muito mais barato. E por que é mais barato? Eu acho que a gente é mais eficiente. As pessoas da mão de obra também é mais barata aqui? Tem um pouco de mão de obra. Tem um pouco também de que nós conseguimos trabalhar num censo já de forma muito apoiada sobre o Instituto Central de Estatística. Os americanos, eles não têm o Instituto Central de Estatística, eles têm um Bureau de Censos, então eles contratam muito mais coisas. Isso é a importância de você ter um instituto como o IBGE, de Geografia e Estatística, porque a existência desse instituto barateia e facilita muito. Você tem um órgão coordenador. Numa forma tipo americana, que é mais descentralizada, você acaba tendo custos maiores. Então, e aqui, efetivamente, nós temos custos mais baratos, pensando em termos de dólar, né, comparando com o dólar. O nosso censo é muito mais barato. Tá? E é mais, inclusive, paradoxalmente, o nosso questionário é um pouco maior que o deles. Agora, o IBGE também teve muitas aposentadorias nos últimos anos que não estão sendo repostas. Isso também faz atrapalha? Isso é outro ponto importante que a gente tem apontado. Hoje, inclusive, eu estou aqui para discutir com o governo essas coisas. Porque o IBGE está num momento dramático na sua existência. Quer dizer, nós tínhamos uma organização no passado, nós já estamos mudando essa organização em termos de não ter mais pessoal, os recenseadores contínuos, funcionários do IBGE, são funcionários contratados de forma terceirizada num contrato de trabalho especial. Então, o IBGE já vem otimizando, vamos dizer, o seu quadro há muito tempo. O que está acontecendo é que esse quadro, que foi reduzido de 12 mil funcionários para 8 mil, 7 mil, nós trabalhamos com essa ideia de que 7 mil seria um quadro ótimo do IBGE hoje. Agora, em dezembro deste ano, chegam a 4.900, com 1.500 funcionários já com possibilidade de aposentar. Vários desses já estão aposentando, já estão entrando com o processo. Hoje eu tive conversando 2 amigos importantes em cargos que vão se aposentar. O que vai acontecer é que, se não houver uma reposição imediata de pessoal, nós temos um pedido de 1.800 vagas, que não é para o núcleo, sede do IBGE, mas é para o Brasil inteiro. O IBGE terminará março a julho do ano que vem com 3.200 funcionários, o que inviabiliza o Instituto, porque é impossível não ter uma rede funcionando. Isso é o que nós estamos tentando colocar para o governo. Então, assim, eu já tenho declarado isso sistematicamente. Eu não estou preocupado com o censo demográfico. Eu estou preocupado com o IBGE chegar a 2020. Porque, com 3 mil funcionários, a gente já fechou 10 agências. As agências são nossos escritórios responsáveis por um grupo de municípios. O IBGE tem unidade em cada estado, cada unidade da federação, e tem agências, que são os escritórios que fazem coleta e que cobrem uma determinada área. Nós temos alguma coisa em torno de 560 agências. Dessas 560, 10 já fecharam por falta de gente, 60 tem um funcionário, possivelmente aposentando. Então, nós devemos fechar, se não houver reposição, da ordem de 70 a 100 agências, assim, até meados do ano que vem. Isso inviabiliza o censo. Isso a gente já disse ao governo, já explicou. Quer dizer, que a questão orçamentária é importante, mas para fazer um censo você tem que ter
um instituto com um número mínimo de pessoas na sua rede de coleta, na sua rede de atuação, para poder fazer essa operação. E até o momento, a reposição dessas pessoas não está prevista? Nós não temos resposta. Eu tenho conversado, eu tenho voltado a conversar em tudo, o que eu posso aqui, com quem eu posso conversar, explicar a situação. A gente tem dito que a gente não está negociando como normalmente se negocia com gordura. Nossa gordura já foi diluída, a gente tem toda a documentação tentando mostrar que efetivamente, quer dizer, isso está acontecendo, é um fenômeno e ameaça, desculpa, seriamente a existência do IBGE. Claro que a existência do IBGE significa que o IBGE não vai acabar, ele vai simplesmente parar de fazer pesquisas. Quer dizer, e hoje, cada vez mais, nós temos um aumento de demanda por pesquisa. De novo, um exemplo, conversando com o Ministério da Saúde, para o ano que vem nós temos uma imensa pesquisa nacional de saúde e uma pesquisa nacional de saúde escolar, que são pesquisas que são feitas periodicamente junto ao Ministério da Saúde, inclusive com orçamento do Ministério da Saúde para produzir essas pesquisas. Essas pesquisas estão ameaçadas, porque não adianta ter o dinheiro se eu não tenho uma rede para coletar, uma rede para... Então, essa é a grande questão do IBGE hoje. De que maneira nós vamos poder manter todas as atividades, atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma carga imensa os estudos estatísticos, é um compromisso internacional. Além do que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos pedem, nós temos uma série de outros compromissos com o meio ambiente, além dos ODS, que são estatísticas novas, mais complicadas. Então, hoje, no mundo, cada vez mais os estudos estatísticos estão sendo pressionados para atender mais a questão da decisão. Hoje, o que se fala muito é a decisão baseada em fatos. Então, a gente tem que ter fatos para que você possa ajudar a decisão. Essa é a nossa maior preocupação. Sabe, chegar ao ponto de cortar uma pesquisa significa que você não recupera mais. É um buraco, mesmo que daqui a alguns anos... Não, aquele buraco fica, você perde toda a tua série. Isso é muito complicado, a gente está lutando muito por isso. Teve, em 1990, teve um atraso nos recursos que chegou a atrasar, se não me engano, a própria realização do censo também. Foi o único censo que foi feito em 91. Sabe? Isso também foi uma questão, era uma transição de governo e também uma questão orçamentária. Mas conseguiu, naquele momento, com o cancelamento, em 90, houve um processo de convencimento a posteriori. O que a gente está querendo, desde já, é apresentar para as autoridades todas responsáveis que não se pode chegar a esse momento. É inaceitável você adiar um censo um ano. Isso é um problema sério para um país, é uma perda de compromisso, é uma questão de credibilidade no governo, na capacidade do governo gerar informação. Então, isso é que a gente está, desde agora, 2 anos antes, brigando, vindo aqui, fazendo declaração nos jornais, escrevendo, a gente tem uma série de textos escritos, tem uma enorme documentação mostrando a necessidade do censo. E das outras pesquisas, obviamente. Porque aí acontece, como o senhor já tinha falado, assim, se passar do momento, né, você perde aquela informação ali. Assim, melhor que tenha sido feito no ano seguinte, melhor do que não ter feito, mas mesmo assim não substitui. Eu, particularmente, me sentiria envergonhado de ter que imaginar adiar um censo. Porque é uma operação tão importante, tão séria num país, que isso mostra a personalidade do país. Quer dizer, certos compromissos, um país não pode... vamos adiar para lá, não, ajeita aqui, não, isso não existe. Compromisso é compromisso. O país tem isso dentro da sua linha de Estado. O Estado, ele trabalha gerando informações dessa forma. Não pode... não, deixa para lá, atrasa um pouquinho. Isso não pode acontecer. Isso é uma perda, exatamente, de credibilidade, perda de respeitabilidade muito séria. Agora, o censo agropecuário, esse foi realizado... Ele foi realizado.
com muito esforço, né? A gente conseguiu uma emenda parlamentar, mas o censo agropecuário é um bom exemplo, porque a gente fala muito no censo, mas essa questão orçamentária, e aí orçamento ainda não é um problema pessoal que a gente conseguiu, porque nós tivemos a não dotação para a contagem da população, que é um pequeno censo que se faz a cada 5 anos, quer dizer, nos anos 5. Por que é importante a contagem? Porque todos os modelos de estimativa populacional necessitam um ajuste no meio. Então, o que acontece hoje? Todos os prefeitos contestam as suas populações, porque acham que as estimativas populacionais não estão mais adequadas. Uma série de prefeitos tem razão, uma série de prefeitos não tem razão. Mas o problema é que nós não temos a informação adequada que seria dada da contagem para ter segurança nesse modelo de estimativa. O que mostra, mais uma vez, a importância do censo, porque não houve a contagem. Agora, a contagem foi adiada e depois foi cancelada, porque não tinha mais sentido fazer uma contagem na véspera do censo. A pesquisa de orçamentos familiares também não teve orçamento, foi adiada, tem que ser feita a cada 5 anos. A pesquisa de orçamentos familiares é exatamente a pesquisa que baliza o índice de preços, para todas as estruturas de peso do índice de preço, das estruturas de renda e consumo das famílias, que nós só conseguimos realizar esse ano, terminamos esse ano, foi 17, 18, mas ela deveria ter sido feita há 4 anos atrás. Não foi feita por não ter dotação orçamentária. O censo agro, mais uma vez, é assediado. Então, foi feito um esforço, junto ao Congresso, para ter uma emenda parlamentar. O valor foi reduzido, nós conseguimos fazer um novo projeto de censo agropecuário. No caso específico da agropecuária, era um projeto que dava para você mudar um pouquinho de forma a ter um orçamento menor. O censo agro, você pode ampliar o período de coleta, você pode tirar algumas variáveis que não eram tão importantes. Isso tudo foi negociado com a sociedade, discutido, com todos os órgãos envolvidos, e se conseguiu fazer um censo agro. Mas você repara que a gente está sempre discutindo, está adiando coisa, está adiando coisa. Isso não pode ser... A estrutura estatística de um país, geocientífica, ela não pode ser tratada como quando tem dinheiro dá, porque não ter, você está perdendo muito mais dinheiro. Eu estou aqui falando, me lembrei uma coisa, porque a gente fala muito de estatística e esquece já a informação. Na nossa rede, uma das coisas mais importantes que tem é a rede geodésica, a rede brasileira de monitoramento, onde você tem todo o controle de altimetria, marimetria. Se essa rede começar a falir, você vai perder o controle geodésico do país, ou vai ter de má qualidade, significa que qualquer obra que você for fazer, ela está arriscada, grande obra, está arriscada a ter problemas, porque você... Uma usina hidrelétrica, por exemplo, se você erra 1 centímetro na altura dos marcos geodésicos, esse 1 centímetro pode significar centenas de metros, de quilômetros de água a mais invadida. Então, a necessidade de você ter preciso da questão geodésica é fundamental. E o IBGE é responsável por isso. Avião, hoje, no Brasil, voa porque a gente dá altitude, todo o nosso relevo, é o IBGE que está dando essa altitude. Então, é muito importante chamar a atenção de tudo que o IBGE faz e que a gente não pode ficar brincando de adiar para um lado para o outro das nossas pesquisas. O IBGE abriu uma consulta pública na internet para sugestões a respeito do censo. O que resultou dessa consulta? Muita coisa. Na verdade, a ideia dessa consulta veio porque a gente sempre tem muito contato com a sociedade civil, pedindo. Então, dessa vez, disse, bom, vamos chamar a atenção de que a gente pode ouvir mais. Aí, a consulta pública tem excelentes sugestões, mobiliza a opinião pública, mobiliza as pessoas para o censo, chama a atenção para o censo. Infelizmente, a gente não consegue colocar num censo todas as sugestões. Mas as sugestões sempre são importantes porque algumas sugestões você pode levar para uma outra pesquisa, você pode pensar em pesquisa específica. Então, essas sugestões todas que você recebe são importantes, primeiro, para você
entender a demanda. E estatística tem uma coisa que a gente fala assim, a estatística só existe se ela é usada, se ela tem demanda. Você fazer estatística, se ninguém vai usar, não é estatística, é lixo. Então, isso é muito importante. Então, com isso, além de você mobilizar, dizer, olha, estamos fazendo um censo, lembra da gente, tem uma coisa das pessoas poderem colaborar. Isso é importante para o IBGE e é importante para as pessoas, porque elas têm um conhecimento que a gente está fazendo da operação. Muito obrigada pela entrevista, pela sua presença aqui no Cidadania. Não, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, não só de apresentar o censo um pouco, fazer um pouco das nossas lamúrias, mas também a gente está preocupado em chamar a atenção da importância das operações e do trabalho que o IBGE faz. Por isso eu agradeço a oportunidade. Tá, e eu agradeço também a você que nos assiste. Eu conversei com o Roberto Olinto, presidente do IBGE, sobre o censo. Se você quiser baixar, copiar ou repassar o link dessa entrevista, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer comentários, críticas ou sugestões, ligue de graça para o telefone 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.